A Domi já tá aqui com todos os detalhes do esporte, tudo que rolou aí no fim de semana, né, Domi? É com você. Isso mesmo, Gabi. Agora eu tô voltando com tudo que rolou no esporte. Olha, não foi pouca coisa. Então vamos já começar o esporte de hoje com gol. Ou melhor, gols. Porque eles não faltaram nessa 17ª rodada do Brasileirão. Então, bora ver. O Fluminense venceu o Santos por 1-0. A equipe carioca teve o domínio do jogo e poderia ter aberto o placar com Léo Fernandes de pênalti, mas João Paulo defendeu. De tanto buscar o gol, o time conseguiu no segundo tempo com Cano. O Atlético Paranaense e Cruzeiro ficaram empatados em 3-3. O estreante Arthur Gomes brilhou no começo da partida, fazendo 2 gols para o time mineiro. Madison descontou para os donos da casa antes do fim do primeiro tempo. O Atlético chegou a empatar com Pablo, mas o Wesley recolocou o Cruzeiro em vantagem. 2 minutos depois, Rafael Cabral derrubou Canóbio na área, pênalti marcado. Fernandinho bateu e deixou tudo igual no placar. E para quem achou que o Cuiabá ia lutar para não cair, se enganou. A equipe segue embalada e venceu o Internacional por 2-1. O Colorado saiu na frente com Bustos, mas Ranielli de cabeça empatou. Na segunda etapa, Gabriel Mercado recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Com um a mais, o Dourado aproveitou e virou com Daverson. O Corinthians derrotou o Vasco por 3-1. Maicon de fora da área fez o primeiro. Na volta do intervalo, Yuri Alberto ampliou. Gabriel Peck chegou a descontar, mas Roger Guedes de pênalti marcou o terceiro da equipe paulista. O Bragantino venceu o Fortaleza por 3-0. Luan Cândido, Bruninho e Thiago Borbas foram os autores dos gols da equipe visitante. Em um verdadeiro jogaço, o Flamengo ganhou do Atlético Mineiro por 2-1. Paulinho abriu o marcador quando recebeu o lançamento na direita, entrou na área e bateu no canto. No final do segundo tempo, o árbitro assinalou falta em Arrascaeta, que mandou uma pancada e empatou o jogo. E nos minutos seguintes, o Flamengo virou com Wesley, que recebeu de Arrascaeta e encobriu o goleiro. O Palmeiras derrotou o América Mineiro por 4-1. No primeiro tempo, Murilo de cabeça fez o primeiro. Rony ampliou após cobrança de escanteio. O time da casa ainda descontou com o Nicolas em gol de falta. Mas na etapa final, o Verdão confirmou sua superioridade. Arthur de cabeça fez o terceiro e Rony fez mais um para fechar a goleada. E o líder segue mais líder do que nunca. O Botafogo venceu por 4-1 o Coritiba. Logo aos 2 minutos, Sauer chutou forte na entrada da área e abriu o placar. Logo na sequência, Bruno Gomes marcou um dos gols mais bonitos do campeonato, de cobertura, e deixou tudo igual no placar. Mas a alegria dos visitantes durou pouco. Chiquinho Soares botou os donos da casa na frente outra vez e Sauer ampliou ainda mais. No começo do segundo tempo, Chiquinho Soares completou o lançamento com bela cabeçada. Fim de jogo e Botafogo campeão simbólico do primeiro turno. Goiás e Grêmio empataram em 1-1. O Esmeraldino abriu o placar com o estreante Matheus Babi, mas o tricolor foi buscar o empate com André nos acréscimos. Os 2 gols da partida foram marcados de cabeça em jogadas de escanteio. E São Paulo e Bahia ficaram no 0-0. O São Paulo até incomodou, mas as redes não balançaram nessa partida. E agora vamos ver como é que fica a tabela de classificação depois dessa 17ª rodada. Botafogo a gente chama de estrela solitária, realmente está solitária, está com 43 pontos, 12 de diferença do segundo colocado Flamengo, que vem com 31. Na sequência, o Palmeiras também com 31 pontos e o Grêmio está com 30 pontos na 4ª colocação. Lembrando que o Grêmio tem um jogo a menos. Aí na parte de baixo, na tabela, a gente tem o Goiás... Na zona de rebaixamento a gente tem o Bahia, o Coritiba, o América Mineiro e o Vasco. Essas são as equipes da parte de baixo. E agora a gente fala de algo lamentável. Nesse final de semana, o jogador Pedro do Flamengo foi agredido pelo preparador físico da equipe Pablo Fernandes. Vamos conferir agora o detalhe dessa agressão.
Logo após o jogo, no estádio Independência, o atacante Pedro foi agredido pelo preparador físico Pablo Fernandes, que faz parte da comissão técnica de Jorge Sampaoli. O motivo da agressão: Pedro, que estava no banco de reservas, não quis ir aquecer com os demais jogadores porque o técnico Jorge Sampaoli já havia feito as 5 substituições. Foi quando Fernandes o interpelou. Houve discussão e Pedro acabou levando um soco no rosto. Após o episódio de agressão, o atacante se dirigiu a uma delegacia em Belo Horizonte para prestar queixa contra o preparador físico e precisou passar por exame de corpo de delito. O zagueiro Pablo, o atacante Everton Cebolinha e o volante Thiago Maia foram testemunhar a favor do colega de elenco. A Polícia Civil procedeu à oitiva dos envolvidos, bem como encaminhou Pedro para a realização do auto de corpo de delito no IML da Polícia Civil. Essa foto da Polícia Técnica Mineira mostra o ferimento na boca do atacante do Flamengo. Não foi a primeira vez que Pablo se envolve em caso de agressão física. Em 2021, o preparador trabalhava com Sampaoli no Olympique de Marseille, na França. Numa partida contra o Nice, durante uma briga generalizada, ele socou esse torcedor. Pablo Fernandes desembarcou no começo da manhã de domingo no Rio, mas protegido por seguranças, entrou num carro e não deu entrevistas. O Flamengo já anunciou a demissão do preparador físico Pablo e agora a gente continua esperando novas informações. Será que Sampaoli sai? Pedro também está com boatos de que vai sair. A gente traz todos os detalhes assim que tiver mais informações. Agora a gente muda de assunto e fala de Série B, porque as 3 equipes catarinenses entraram em campo. Mas não foi uma rodada muito animadora para as equipes. Olha só. Diante de 13 mil torcedores, o Avaí foi derrotado de virada pelo Guarani. A equipe da casa parecia que ia emplacar mais uma vitória. Começou pressionando e abriu o placar logo aos 4 minutos. Após erro da saída de bola do goleiro, Gava foi rápido e acionou Denilson, que mandou para as redes. No último lance do primeiro tempo, Diogo Matheus cruzou para Bruno Mendes. Igor Bom defendeu, mas no rebote, João Victor bateu firme e deixou tudo igual. O Guarani voltou confiante e virou nos primeiros minutos com Bruno José. A Chapecoense perdeu para o Mirassol por 1-0. O gol veio no apagar das luzes com o zagueiro Thalisson, que de cabeça mandou para o gol. Já o Criciúma empatou com o Tombense em 2-2. Agora vamos ver como é que está a situação dos times catarinenses na tabela de classificação. Com esse empate, o Criciúma está na 5ª colocação com 35 pontos. Poderia ter entrado ali no G4 se tivesse ganhado. Aí, na parte de baixo, a gente tem os 2 catarinenses. A Chapecoense, com a derrota, está na 17ª colocação com 18 pontos. E o Avaí na 18ª colocação com 17 pontos. As 2 equipes que buscam sair da zona de rebaixamento e a gente continua acompanhando. E pela Série C também não foi muito animador. O Figueirense jogou. Bora conferir. Jogando em casa, o Figueirense foi derrotado pelo Amazonas por 1-0. O time visitante marcou ainda no primeiro tempo, com um gol de cabeça de Vini Locatelli. No segundo tempo, o Figueira teve chance de empatar, mas a bola não entrou. Com esse resultado, o time está na 13ª colocação. Situação muito difícil para a equipe, que precisa estar entre as 8 para buscar essa volta para a Série B. Quase impossível. A Jamaica derrotou o Panamá por 1-0. Com isso, o Brasil precisa vencer a Jamaica se quiser ir para as 8ª de final da competição. Tá aí vocês vendo como é que está o grupo do Brasil nesse momento. E as equipes da Suíça, Noruega, Austrália, Nigéria, Japão, Espanha, Inglaterra, Suécia, Colômbia já estão classificadas para as 8ª de final da competição. Vamos finalizar o esporte de hoje com uma notícia muito legal. Vocês lembram da Jaqueline? A gente contou a história dela há alguns meses atrás. Ela estava vendendo meias no sinal para conseguir viajar para disputar o Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu. Então, ela conseguiu dinheiro para ir até lá e, de quebra, se tornou campeã da competição. Ela mandou um vídeo pra gente, olha só.
Fala galera, meu nome é Jaqueline Hassi, eu sou atleta de jiu-jitsu da equipe Start Doing Luciano Bernett e hoje lutei o Campeonato Sul-Americano aqui no Rio de Janeiro. Me consagrei campeã fazendo 2 lutas. Queria agradecer a todos os envolvidos que torceram por mim e me apoiaram. Deu pra ouvir? É isso que eu chamo de superação, Eu hein, fiquei Gabi? arrepiada, olha aqui. Vendeu Que meias no história! sinal, conseguiu o dinheiro, foi pra lá e se tornou campeã de jiu-jitsu. Que coisa sul-americana. linda, que boa história para o início de semana, né, Domi? Ótimo, a gente fica até inspirado. Esporte hoje estava cheio de coisa, amanhã eu volto com todos os detalhes do esporte. Boa, Domi, até amanhã. Até amanhã!